esteja aberto para as suas sagradas escrituras. Abre os olhos do nosso entendimento, nos faz despertar em nós um amor, um desejo pela sua palavra, um anseio para conhecer quem o Senhor é e a forma como o Senhor se movimenta. Deus, nós oramos para que o Senhor consiga construir em cada coração um ensino sólido, eficaz, para que nós nos tornemos uma igreja relevante, uma igreja enraizada na sua palavra, homens e mulheres que têm convicção e certeza daquilo que acreditam. A fé não é um ambiente de sentimento, a fé é um ambiente de conhecimento. Nós queremos te conhecer, nós queremos ver o Senhor revelado em nossos corações, nós queremos ter, Pai amado, uma teologia saudável. Então nós apresentamos os alunos que já estão aqui presentes, aqueles que virão, apresentamos esses 2 anos de escola, Pai amado, em tuas mãos. Estamos, ó Deus, ansiando pela tua volta, estabelecendo 2 anos, mas se o Senhor tiver que voltar amanhã, nós estamos alegres por isso. Aleluia. Mas nós precisamos, como o Senhor mesmo nos ensinou, se o homem for construir uma torre, ele precisa sentar e ver se ele tem condições para construir aquela torre e não ser pego de surpresa e parar no meio do caminho. E é isso que nós fazemos. Nós estabelecemos 2 anos de escola. Ó Deus, se até 2 anos o Senhor não tiver voltado, nós estaremos aqui firmes no propósito, aprendendo, com os olhos e o coração aberto, com os ouvidos aguçados, para receber ensinamentos sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Guarda todos os dias que nós viermos, todos os dias que nós voltarmos para a nossa casa, nos alinha em comunhão, em visão, nos alinha dentro daquilo que o Senhor tem para nós, do que o Senhor tem para essa cidade, Pai. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se assente aí. Amém. Boa noite mais uma vez. Paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui com vocês, poder estar dando início a essa escola. Meu coração está assim radiante, muito alegre, né? Muito alegre com o nosso coração. Tá? Eu pedi aos irmãos que façam o máximo de silêncio, até porque a gente vai ter que gravar as aulas enquanto a gente não tira da mesa, né? A partir da semana que vem a gente vai poder tirar da mesa. Hoje a gente está gravando aqui, está fazendo um teste, então não está gravado. Então eu vou pedir aos irmãos que façam silêncio, a não ser quando, né, a gente der uma oportunidade aqui para alguém falar ou se manifestar acerca de algo. Então eu quero agradecer também em especial, queria que você ficasse de pé, o Carlinho. Você pode celebrar Jesus pela vida do Carlos. Mas é o camarada que está me ajudando muito na montagem das apostilas. Casa é um presente de Deus para essa casa, para as nossas vidas. Eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento a ele. Outras pessoas também têm nos ajudado. E assim, nosso coração está muito feliz. Sei que de vocês também, o pessoal está com muita expectativa, e eu creio que Deus irá além das nossas expectativas, porque Deus sempre vai além. Amém? Hoje eu não vou ter uma aula dentro da apostila, porque eu preciso ler o regulamento, colocar um regulamento e explicar o porquê do regulamento para você, porque com certeza dentro daquilo que a gente acredita como igreja, dentro daquilo que a gente se movimenta, você vai estranhar algumas coisas, mas nós vamos explicar o porquê dessas coisas. E depois eu quero criar um tempo de comunhão, amém? Com vocês, depois da segunda aula a gente vai ter um tempo de comunhão, vai ter um coffee break ali, porque a primeira aula é assim mesmo. A gente tem que se conhecer, tem que apresentar regulamento. Vou dar para você a sua apostila, você já vai com ela para a sua casa hoje. Mas antes disso tudo, eu quero ler 2 textos com você, amém? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai ter que trazer sua Bíblia, tá, gente? Ou no celular, ou fisicamente. Isso aqui é uma escola, então, em nome de Jesus. Não vem para cá sem Bíblia, não. Quem sabe a escola não vai ensinar você a se movimentar carregando a sua Bíblia, né? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Aleluia. Esse é um texto que eu gosto muito e que nos impulsiona aí para esse lugar de não anular nada que está em Deus. Nós não fomos chamados para anular nada que está em Deus. Nós precisamos desfrutar de tudo que está em Deus, porque tudo que está nele é bom. Amém? Tudo que está no Senhor é bom, tudo que está nele é para que a gente desfrute. Esse texto revela muito Deus e suas facetas. A faceta da nossa raiz, que é a palavra de Deus, e a faceta dos sinais, do poder do milagre, que é o poder do Senhor. E aí diz assim: Jesus respondendo disse:
vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente sabe que em Oséias capítulo 4, versículo 6 da Bíblia fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E a mesma palavra para meu povo morre por falta de conhecimento. Então, quando alguém não tem conhecimento de Deus, ele está sentenciando a sua própria morte, ele está indo para um ambiente de morte. Então, a escola é para que a vida de Deus bíblica chegue até o seu coração. Amém? Para que você, irmãos, é muito ruim às vezes você estar num lugar e nós como cristãos, a gente deveria achar isso ruim e não normal. É muito ruim você estar num lugar e nascer um assunto bíblico e você não gostar do assunto bíblico só porque você não sabe nada da Bíblia, entendeu? Porque assim, uma vez eu vi um pastor falando, até aquele arqueólogo, o Rodrigo, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim: cara, nós temos muito inserido na nossa mente uma cultura inútil. Você pergunta para as pessoas, aí ele fala assim, ele cita um exemplo, você pergunta para um torcedor do Flamengo qual era o time do Flamengo campeão de 81. O cara sabe o time, sabe o técnico, sabe tudo. Aí ele fala: tá lá as informações. Por que tá? Porque ele procurou, às vezes ele nem era nascido, mas ele procurou saber quem era o zagueiro, quem era o atacante. E a gente está inserido no nosso coração, na nossa mente, com muita cultura inútil. E a Bíblia é uma cultura útil, é a cultura mais atual de todos os tempos. A Bíblia fala que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Então a gente, ao invés de nós nos conformarmos ou sairmos de um ambiente quando nasce um assunto bíblico, a gente deveria se preparar para estar nesses lugares. Por isso que o seminário, a escola, a ideia é o quê? Preparar você para que você saiba defender o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, amar não só de abraço, mas amar de verdade. Entendeu? Amar ensinando as pessoas que o amor de Deus é um amor que leva arrependimento ao coração das pessoas. Então a gente fica tão inconformado às vezes. Por exemplo, você vê uma mulher, às vezes ela está muito conformada com o corpo dela, ela vai dar um jeito, ela vai: não, vou emagrecer, não estou gostando do meu corpo. E aí a gente deveria ter o mesmo tipo de inconformação, de inconformidade com o quê? Com a falta de conhecimento bíblico. Você deveria ficar aquilo que a Bíblia fala: não vos conformeis. A gente não deve se conformar com a nossa ignorância bíblica, porque o próprio Deus diz que a ignorância na vida de alguém que conhece Jesus, ela tem um tempo. Ele fala assim: eu não levo em conta o tempo de ignorância. Então ele está falando assim: quando você me conhece, você deixa de ser ignorante. Só que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem gente que o Deus que ele conhece é o Deus do conhecimento de 10 anos atrás. O Deus que ele se arrependeu, ele conheceu, e de lá para cá ele não cresceu nada. Aí você acha que é porque Deus não quis que ele crescesse? Não. Você acha que é porque não tinha oportunidade dele crescer? Não. Não é por isso, é porque ele tinha algumas coisas que ele poderia usar em favor da vida dele, mas ele não usava. Ele tinha ambientes que ele poderia sentar para aprender, mas ele não sentava para aprender. Então ele foi se conformando com a ignorância bíblica, pensando: não, eu não preciso saber porque eu não prego, eu não preciso saber porque eu não sou pastor, eu não preciso saber porque eu não sou apóstolo, eu não preciso saber porque eu não tenho igreja. Irmãos, a Bíblia fala que desde o pequeno até o grande todos me conhecerão. Nós somos chamados para conhecer o Senhor independente do nosso ministério. Não tem problema se você é um cara que vai só limpar a igreja, você tem que conhecer Deus tanto quanto o pastor. Nós vivemos num país, e aqui a gente vai poder falar dessas coisas mais abertamente, né, e poder ensinar isso para vocês. Nós vivemos num país que você vê que 3 das maiores denominações do país, elas não têm prazer em botar o povo para a Bíblia. E o povo parece que gosta disso. Entendeu por quê? Porque o povo prefere vir: não, vai, mastiga para mim, pastor. Você mastiga, e o pastorzinho fala uma coisa que é interessante, né? O pastorzinho usa a expressão assim: você gostaria que alguém pegasse a sua comida, colocasse na boca dele e depois vomitasse a comida na sua boca? Você gostaria? Sim ou não? Não. Então a escola não é para dizer assim: tá vendo, gente? É eu que sei. A escola é para nós daqui um dia falar assim: nós sabemos. A escola é para isso. A escola, não, o pastor sabe, ele é o cara e ele vai ensinar. Não, a escola é para que daqui 2 anos todos nós estejamos preparados, manejando bem, como a Bíblia diz, como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que sabe ir de Gênesis a Apocalipse
revelando Deus àqueles que têm fome e sede de Deus. Amém? Então a escola não é para dizer ele é o cara. Tanto que quando daqui no ano de 2024, já estou profetizando. Amém? Talvez eu vou dar uma, duas matérias e vocês vão dar as outras matérias. Cadê os professores que vão dar as outras matérias? A minha esperança é que nasça em você um professor, que nasça em você alguém que, não, olha, pastor, essa matéria mexeu muito comigo, eu sinto que eu tenho uma vocação para isso, eu quero dar essa matéria. A gente vai ver se de fato você foi chamado, vamos experimentar você, vamos sentar para te ouvir, mas eu não quero todos esses 2 anos, não, como pastor da igreja, vamos lá, vou fazer, mas futuramente não, eu vou sentar aí para assistir você, eu vou estar aqui para ouvir você dando aula. A ideia não é eu faço, a ideia é façamos. Amém? Então, esse texto fala que a gente é por não conhecer as Escrituras. E o outro texto que eu vou ler é porque assim, eu aumentei 1 ano de escola e as pessoas falam assim, nossa pastor, mas 2 anos? Irmãos, eu vou te mostrar um texto que você vai ver que 2 anos, 2 aulas por semana não é suficiente para você aprender tudo que você deveria aprender, tudo que você tem acesso. Uma faculdade de teologia, ela funciona de segunda a sexta, das 7 às 10, durante 4 anos, uma faculdade. Então você acha mesmo que em 2 anos, 2 aulas por semana, de 50 minutos, a gente é muito? É óbvio que não é muito. Paulo, e é o texto que eu quero ler com você, para você entender, vai comigo. Atos 19, versículo de número 8. Pega uma água para mim, alguém, por favor. Pega lá. Esqueci de pegar. Atos 19, 8. Acharam aí? Diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3, disputando e persuadindo, ou seja, convencendo as pessoas acerca do reino de Deus. Olha para mim aqui, antes de nós lermos o versículo seguinte. Paulo chega num lugar, e como ele era judeu, ele tinha autonomia para pregar na sinagoga, na igreja, no templo. Ele senta lá, e num espaço de 3 meses, ele fica tentando convencer as pessoas acerca do reino de Deus. Durante quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Aí olha que coisa linda, vamos versículo 9. Mas alguns deles se endurecessem e não obedecessem. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, a palavra caminho está com letra maiúscula? A sua tá? Quando fala do caminho, está falando de Jesus. Falando mal de Jesus, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Separou o quê? Disputando todos os dias da escola de um certo tirano. Disputando o que, gente? Todos os? Versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que haviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então Paulo chega no lugar, tem uma sinagoga no lugar, ele pede espaço para pregar. Durante 3 meses ele fica pregando naquele lugar. 3 meses. E algumas pessoas não gostam do que ele está pregando, fala mal de Jesus, fala mal do caminho. Ele separa aqueles que estavam com o coração aberto, coloca numa escola e durante 2 anos, todos os dias, ensinava aquelas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você: vai passar o 1º ano, vai passar o 2º ano, você vai se formar, mas isso não será suficiente. Eu não quero te dar, a nossa missão aqui nesse seminário, nessa escola, não é te dar um diploma, não, pastor, não. A nossa missão é despertar no seu coração uma paixão, um fogo pelas Escrituras, um desejo de nunca mais parar de ler Bíblia, de querer crescer, de querer saber quem é Deus. Irmãos, eu conheço Jesus há 10 anos e até hoje, quando eu sinto para ler a palavra, eu aprendo. Até hoje, isso nunca vai passar. Na eternidade nós vamos aprender. Então a gente precisa ter uma mentalidade que Paulo ficou 2 anos todos os dias, Lua.
ensinando. Todo santo dia ele ensinava. Todo santo dia. E aí, quando ele ensina para aquela galera, a Bíblia fala o quê? Que o nome de Jesus foi ouvido em toda a Ásia. Agora vamos lá. Você acha que o nome de Jesus foi ouvido em toda a Ásia só por Paulo? Só por Paulo, gente? Não. Paulo era o pilar daquilo, ele era o pivô daquilo, ele foi que deu a cara. Não, eu estou disposto a morrer, mas eu vou ficar ensinando o evangelho para vocês. E aí, imagina uma galera que todo dia, durante 2 anos, quanto que dá em dias? 365, quanto que dá? 730? Sim? 730 dias, todos os dias, sentado para ouvir a palavra de Deus. Mas estou falando de forma seguida, segunda, terça e sábado. Todo dia, durante 2 anos, os caras iam para lá para ouvir o apóstolo Paulo. E tem umas coisas na minha vida que é parecida com o apóstolo Paulo. Não é as melhores, mas uma é. Paulo, ele pregava e não parava, tanto que o cara caía quase como morto. Ele ia lá, pegava o cara, está vivo? Estou, então senta aí para ouvir mais. Então eu não acredito que ele pregava menos de 3 horas para aqueles caras. Então imagina, por dia, durante 730 dias, 3 horas por dia. Imagina a quantidade de conhecimento que ele já adquiriu. Então olha para o teu irmão e fala assim: uma das coisas que você vai precisar lutar é com o desânimo. Amém? Outra coisa que nós vamos precisar lutar, eu quero te dar algumas ligas. Essa matéria não me chama atenção. Irmãos, não existe nada no coração de Deus que não chame a atenção da gente. E tudo, sabe por que eu não gosto de me especializar em algo? Porque se você só se torna especialista de algo, você só quer falar daquele algo, parecendo que Deus é só aquele algo. E Deus não é só isso que você gosta de falar dele, não. Deus não é só amor, Deus não é só justiça, Deus não é só o fim dos tempos vivos, Deus é a origem de tudo. Entendeu? Deus não é só, o assunto que eu gosto é libertação. Deus não é só libertação. Deus não é só cura. Deus não é só palavra. Então, eu e você, nós precisamos ter desejo por todas as facetas de Deus. Não tem uma matéria que queima no seu coração. Amém, você queima, mas talvez você tenha uma vocação para aquilo. Mas isso não quer dizer, porque imagina, você vai pegar um recém-convertido, o cara se converteu, aí você ama escatologia. Aí você vai ficar falando do cara, não, porque Jesus vai voltar. A Bíblia diz que você tem que pregar para o cara arrependimento. Tem que falar que Jesus morreu por ele, tem que se arrepender dos pecados dele. Então, assim, o nosso problema é o quê? Que a gente se aperfeiçoe em algo, não, esse é o meu assunto. Aí, só gosto de falar daquele assunto. Olha para o teu irmão e fala assim: uma das coisas que você vai ter que lutar contra é isso. Vai olhar lá, porque cada apostila sua vai ter entre 2 ou 3 matérias, né? Até para você não querer já ler tudo de uma vez, você dá tudo de uma vez para o irmão e já está em casa. Então a ideia é que então, você vai ter as matérias, vamos aprender, dá a mesma ênfase. Por exemplo, eu estava falando agora com o irmão Isaac ali, estava falando com ele, cara, quando a Bíblia fala assim, ontem eu falei isso na igreja, a Bíblia fala assim: volta à prática do primeiro amor. Você vai olhar, irmão, a gente pensa que é volta à obra, só porque tem a palavra prática, mas não é volta à essência. O lugar que ouvir Deus era tudo que você queria. Você tem que vir para essa escola na vontade de ouvir Deus, de crescer Samuel crescia diante do Senhor, e depois o Senhor colocou Samuel para falar para o povo. Não adianta querer falar para o povo se você não está crescendo diante do Senhor. Vamos crescer diante do Senhor, que nós estamos crescendo diante do Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer, estamos aqui para ler as Escrituras, para conferir as Escrituras, para falar das matérias que a gente entende que para esses dias são pontuais, para valorizar tudo aquilo que Deus fez. Eu não posso valorizar a ressurreição sem valorizar o sacrifício, porque não tem como eu ser ressuscitado se eu não for sacrificado juntamente com Ele. Então aqui não vai ter, chegou a matéria que eu queria. Seu pensamento é errado. Vamos aprender sobre todas as matérias, com fogo no coração. Amém? É isso que nós vamos fazer. É isso que a ideia do nosso seminário, da nossa escola é isso: despertar você para esse interesse. E aí a gente vai crescer juntos. Você vai ter fórum, vai ter prova, vai ter momentos que a gente vai fechar uns grupos para falar sobre algum assunto específico, dar oportunidade para... Irmãos, está muito bem estruturado aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. E aí eu quero muito que você se consagre, porque, irmãos, às vezes a gente se consagra
Por exemplo, quero uma coisa, vou me consagrar. Quero fugir do pecado, vou me consagrar. Não que seja errado, mas eu quero que você se consagre para você não se tornar um desistente. E não é por causa do dinheiro. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Mas eu sinto que a sua desistência é uma paralisia espiritual. E eu não quero ver você paralisado espiritual. Então, uma das palavras que você vai ter sempre que ouvir, Josué 1:9. Quem sabe? Ser forte, corajoso, anima-te, esforça-te. Sabe? Naquele dia que você tiver, vamos embora, gente. Vem para a aula, vem para a escola, vamos crescer, vamos avançar. Eu lembro, só para dar um testemunho meu, isso não é um testemunho, é um testemunho. Quando eu estava na clínica de recuperação, e aí um amigo meu, que você vai ver ele pregando aqui o mês que vem, o pastor Remes, ele vai estar aqui no aniversário da nossa igreja. E aí, quando a gente tinha um ano mais ou menos de clínica, a gente ia ser recuperado já, ele falou assim: eu vou fazer psicologia. Por que você me faz? Eu gosto de psicologia. Eu falei: não, eu vou ficar focado aqui na palavra, acho que vai me atrapalhar e coisa e tal. Hoje ele é um psicólogo formado. Se você não tivesse parado algumas coisas que você fez lá atrás, hoje você estava formado em algumas coisas, sim ou não? Então já começa pensando em desistir, não desanima, porque de repente aquela aula não foi do jeito que você queria. Porque a matéria começa a dizer: fica firme, aceita no seu coração, eu comecei, eu vou terminar. E eu vou me formar na escola, amém? Eu vou me formar aqui. Profetiza para o teu irmão, você vai se formar. Fala assim: eu já te vejo lá. Amém? Agora eu quero pedir ajuda aqui para colocar os regulamentos na mão de vocês. Aleluia. Quem pode me ajudar aqui? Não, eu vou te ajudar também. Mas alguém pode me ajudar aqui? Distribuir. Ajuda aí. Glória a Deus. Amém? Todos pegaram? Obrigado, filho. Mais alguém? Vai ficar com vocês. Mais alguém? É porque eu acho que o branco tinha pegado de antes. Se alguém tiver faltando uma folha de trás aí no final, quando a gente chegar lá, você me fala: eu tenho uma folha solta aqui, tá? Foi de alguém. Amém? Estão me ouvindo? Amém. Sim? Regulamento Escola Teológica Alfa e Ômega. Vamos lá. Apresentação. Eu vou lendo, você vai acompanhando aí, e quando chegar em alguns pontos aqui importantes, a gente vai sanando algumas dúvidas que eu creio que vai nascer no seu coração, para a gente ir explicando aí. A Escola Teológica Alfa e Ômega é um projeto que nasceu no coração do pastor Israel e Santos Chaves, como o intuito de trazer edificação aos irmãos e conhecimento teológico de fácil acesso e compreensão. João 17, verso 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Jesus coloca o sentido da vida eterna e, consequentemente, o sentido da vida humana em conhecê-lo. Precisamos conhecer os feitos de Deus e os feitos de Cristo. Mas a vontade de Deus não é apenas que fiquemos com as informações a seu respeito. A vontade de Deus é que tenhamos intimidade com Ele. A palavra conhecer está ligado a relacionamento íntimo. É conhecer Jesus como uma pessoa. A ideia da escola teológica Alfa e Ômega não é apenas fornecer um amontoado de informações, mas sim dar matéria-prima para aprimorar a devoção do aluno. A boa teologia nunca deve estar distante de uma vida de devoção. A boa teologia produz corações entregues e devotos a Deus. A boa teologia cria em nós um coração humilde e não soberbo. E a boa teologia abre espaço para a presença de Deus em qualquer ambiente. A escola teológica Alfa e Ômega visa também preparar o aluno para a pregação e anúncio das boas novas, assim como formar o caráter de Jesus no aluno, preservando a comunhão, o ensino e a espiritualidade, assim como a formação de sua liderança e ética para o seu futuro ministério. Declaração de fé. Presta atenção aqui. Essa declaração de fé, eu vou falar aqui de forma superficial, mas depois nós vamos, no grupo mesmo da escola, mandar áudio dentro de cada ponto desse da nossa declaração de fé. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a declaração de fé é aquilo, é a forma como a ICAV crê, é a forma como nós cremos. Amém? E por que nós precisamos ter uma declaração de fé? Porque existem pessoas que pensam diferente e a gente respeita, mas existem pessoas também que pensam de forma como heresia, e a gente precisa separar essas coisas. Então nós precisamos ter uma declaração de fé, porque tendo uma declaração de fé, quando você vê alguém declarando uma fé herética, você vai perceber, opa, isso não é uma declaração de fé verdadeira. Amém? A Igreja Católica tem uma declaração de fé. A declaração de fé dela é que você acredita? Não. Então declaração de fé é um conjunto de versos que criam algumas coisas, alguns princípios, que estabelecem alguns princípios que nós cremos. Amém? Que a ICAV crê, que esse curso crê, que nós entendemos que é a visão dessa escola. Pastor, eu não sou da igreja, quero fazer o curso e penso um pouco diferente. Tem problema? Lógico que não. Você só não pode pensar diferente da Bíblia. Mas de repente você pensa um pouco diferente da nossa interpretação, mas a sua continua bíblica. Por exemplo, só para você entender, existem duas visões sobre o fim dos tempos: que a igreja passa tribulação, que é o que nós cremos, e existe a visão de que a igreja não passa tribulação, que é que alguns creem. Aqui nós cremos, tem muita base bíblica para nós crermos disso. Aqui não crê, tem uma base bíblica, e nós que temos essa quantidade de base bíblica, não podemos afirmar, não podemos dar 100% de precisão de que a igreja passará, por causa que a igreja não passará a grande tribulação. Por quê? Por causa de alguns textos que dão a entender, na concepção desses irmãos, de que a igreja não vai passar a grande tribulação, que ela não vai estar aqui na época que o anticristo se rebelar. Então a gente faz o que dentro desses textos? Olha para o teu irmão e fala assim: respeita. Amém? E isso não quer dizer que a gente não possa caminhar junto. Agora, dentro do contexto, para os irmãos da casa, aí já fica um pouco diferente. Aí já fica um pouco diferente. Por quê? Porque eu não posso ser pego ensinando uma coisa aqui e você ensinando outra ali. Então a gente vai ter uma matéria que, na verdade, a gente vai fazer um intensivo fora desse curso chamado Eclesiologia, que é aquilo que nós, como igreja e ICAV, nos movimentamos. E aí, mesmo que você tenha aprendido de outra forma, não é que você vai ter que abrir mão da forma que você aprendeu. Você vai colocar o seu coração inclinado a ser convencido por aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Não é sobre você concordar ou não. Por quê? Porque discordar não faz de você certo. Entendeu? É sobre você entender. Deus nunca vai te levar para um lugar para você confundir o lugar. Agora mesmo eu estava conversando com o irmão Isaac, e hoje eu estava conversando com o irmão Carlos sobre isso. Cara, se Deus de hoje para amanhã falar assim: Israel, mas fecha a ICAV. Se Deus falar assim: fecha a ICAV, você vai congregar na preparatória. Se for uma direção de Deus, o mesmo Deus que fechou a ICAV, que mandou eu congregar na preparatória, Ele me dará graça
diante de um espírito de obediência, a me acostumar com os usos e costumes da preparatória. Porque Deus não vai mandar você para um lugar para você dividir um lugar. Deus vai mandar para você cooperar. Amém? Deus vai mandar sempre a gente para cá. Tanto que Ele fala que nós não somos alguém que divide ambientes. Nós somos alguém que coopera. Nós somos cooperadores. Então, se você é da casa, isso aqui você tem que abrir o seu coração para esses ensinos, tirar suas dúvidas conosco depois. Nós vamos ter a paciência, a dedicação e a precisão para te mostrar por que cremos assim. Amém? E você, como alguém que é obediente e também sensível ao Senhor, você vai ver que nada do que cremos vai ferir aquilo que você crê. Muito pelo contrário, eu creio que em alguns pontos vai aperfeiçoar. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa declaração de fé. Número 1, na autoridade, clareza, suficiência e inerrância das Escrituras. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque tem gente que não crê na autoridade, tem gente que não crê na clareza, fala que a Bíblia não é clara, tem gente que não crê na suficiência, pensa que a Bíblia não é suficiente, né? Recentemente um pastor muito renomado falou que a Bíblia precisava ser atualizada, que ela não era suficiente para esses dias. E ele não crê também na inerrância. Não tem nada, não contém erros na Bíblia. Eu creio assim, que a Bíblia é inerrante, porque ela é a palavra de Deus. Amém? E aqui eu quero abrir um parêntese para alguns irmãos que: pastor, mas a Bíblia ela foi formada pela Igreja Católica, lá os católicos que juntou, foi um homem que juntou o Novo com o Antigo Testamento. Será que ele não deixou alguma coisa de fora? Será que ele não deixou alguma coisa de dentro? Será que não tem algum evangelho escondido lá que era para ser? Quem aqui acredita na soberania de Deus? Que Deus é soberano? Irmãos, Deus é soberano e Ele não ia formar a Bíblia do jeito que Ele queria? Ele ia deixar alguma coisa de fora? Não. Então a gente precisa parar de crer de forma errada. Será que tem um evangelho que ficou lá, que ia ajudar? Não. O que nós precisamos, o Senhor colocou nas Sagradas Escrituras. Então eu creio na inerrância, na suficiência, na clareza, na autoridade da palavra de Deus. A gente crê que Deus criou os céus e terra, mas a gente não crê, por exemplo, quem lembra quando Nabucodonosor sobe no alto do seu palácio e fala assim: nossa, olha tudo que eu criei. O que acontece com ele? No outro dia ele está igual um animal comendo capim. Porque Deus falou assim: cara, você é ímpio, mas isso tudo que você tem porque eu te dei. Então, se Deus conseguiu colocar um homem soberbo para comer capim, Deus ia conseguir juntar a palavra dele. A Bíblia fala que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então tem coisa que nós fazemos sem querer e sem a nossa vontade de efetuar. Porque Deus opera em nós o querer e o efetuar. É tanto que Paulo, quando fala do Evangelho, não fala assim, ele não fala só que ele tinha prazer em pregar o Evangelho. Ele fala o quê? Eu prego o Evangelho porque isso foi me imposto. Em outras palavras, o que ele até está dizendo? Tem dia que eu não quero pregar, mas Deus me impôs isso. E já era para mim. Olha para o teu irmão e fala assim: já era para você também. Amém? Vamos lá. Sendo ela a autoridade final sobre todos os assuntos da fé prática. Aí tem os textos, depois você vai tirar as dúvidas em casa, porque nós vamos explicar isso aqui. Na Trindade, assim como na divindade e humanidade de Cristo e na divindade do Espírito Santo. É bom ressaltar essas coisas, porque tem gente que pensa que Cristo não é Deus, ele era um profeta inspirado por um profeta grande. Tem gente que não acredita que o Espírito Santo é Deus, acredita que ele é uma força ativa, é um poder. E aí esses textos aqui vai comprovar o porquê nós cremos nisso. Amém? 3. Na realidade do pecado original e necessidade de expiação de Jesus, assim como na expiação substitutiva de Jesus pelos pecados da humanidade, que o sacrifício dele é suficiente. Amém? Que não precisa mais matar os animaizinhos por aí. 4. Na salvação pela graça, na justificação através da fé em Cristo e na obra perfeita de expiação, que é a gente entender que a gente não vai para a eternidade por um esforço. Amém? Nós não vamos, eu me esforcei para a eternidade. Você vai para a eternidade por graça. E aí o seu esforço vai trazer um galardão na eternidade, mas não salvação. Amém? Você vai ter uma recompensa pelas obras.
É o que a Bíblia diz, que cada um será recompensado pelas obras que fizer, sejam elas boas ou más. Eu fui para o céu porque eu me esforcei. Não é o que nós cremos. Nós cremos na salvação pela graça, que é o favor imerecido de Deus. Você não merecia ser salvo, mas ainda assim Deus matou o seu Filho Jesus para trazer salvação até você. No batismo no Espírito Santo e na ação dos dons do Espírito na igreja nos dias de hoje, que é a mesma palavra para continuistas, né? Tem igrejas e denominações que creem que os dons eles cessaram lá no apostolado, quando os apóstolos param ali, aí aquela movimentação de batismo no Espírito Santo, de dons e outras coisas mais cessaram. Eles não creem mais nisso hoje, atualmente. É tanto que tem igreja que se o cara chegar e manifestar endemoniado, eles deixam o demônio meio que voltar para dentro do cara sozinho, e o cara vai embora e eles não expulsam. Por quê? Porque eles não acreditam em manifestação de demônios. E aí nós somos isso aqui, ó. Nós acreditamos no batismo do Espírito, na movimentação dos dons. Amém? Que a graça de Deus, ponto 6, que a graça de Deus nos foi dada para nos capacitar a viver vidas santas e piedosas. Os 10 mandamentos e o Sermão do Monte nos ensinam muito isso. E negar a impiedade, e não nos liberando para uma vida de libertinagem e prática do pecado, né? Que é quando a gente entende errado a graça de Deus e pensa, agora eu posso tudo só porque Jesus me alcançou. Não, quando Jesus te alcança de fato, agora você não pode mais nada a não ser Ele, né? Aí entra o radicalismo da fé cristã. Aquilo que João Batista diz, que Jesus diz, desde os dias de João Batista até hoje, é com violência que se acessa o reino de Deus, é pelo esforço, que aí não quer dizer sobre salvação, quer dizer sobre você ser radical. Quando a graça de Deus te alcança, você não consegue mais ver uma vida de pecado, porque nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, e sim da justiça de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. 7. Na igreja de Cristo, e que antes da volta de Jesus levará o seu povo a uma igreja gloriosa, sem mancha, mácula ou ruga. Quem crê que está se tornando isso? Amém. Você não é aquela pessoa de antigamente. O Senhor está preparando você, amém? O Espírito está preparando você para você casar com Jesus. Uma noiva bem vestida, linda, novinha, sem ruga. Hein? Coisa maravilhosa. As mulheres que estão na velhinha aí falam, sem ruga nenhuma, fica tranquilo. 8. Que o Israel étnico não foi substituído pela igreja nos propósitos de Deus, que é o que? Um dia o Carlos abriu os olhos sobre isso, ele me ensinou sobre isso. Eu acreditava, até o Carlos me abriu os olhos sobre isso, que nós como igreja era o novo Israel de Deus, né? E aí o Carlos me mostrou um texto, que até um texto que está em Gálatas capítulo 5, né? Você não lembra agora, mas depois eu posso colocar esse texto para você, que existe uma separação, amém? Entre a igreja de Deus e o Israel. Deus tem um plano para Israel, Deus vai cumprir esse plano em Israel. Israel também é a igreja de Deus, amém? Amém? E a gente vai aprender sobre isso, é nisso que a gente não crê como alguns. Tem pastores que odeiam Israel, tem pastores porque Israel rejeitou Jesus e coisa e tal, mas Israel continua inserido dentro do propósito de Deus, ao ponto de que o nosso amado vai se assentar lá. É lá que Jesus vai sentar e é lá que você vai ver ele. Você vai ver ele lá sentado no trono de Israel. Amém? A gente vai aprender isso. 9. Na volta física e visível de Cristo para a terra. Cremos que a igreja passará pela tribulação, será arrebatada, encontrará com Cristo nos ares e descerá para reinar na terra. Assim como cremos na vida do reino de Deus completa, visível e eterna, através do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está os versículos que endossam nossas crenças, como está em todos os pontos. 10. Nas promessas de Deus de um grande avivamento antes da volta de Cristo, que a gente acredita que vai chegar uma hora, por exemplo, que você vai ver juiz de fora toda rendido. Avivamento é isso, é ver uma cidade inteira rendida aos pés de Jesus. Então, e aí você vai ver de tudo que você vê lá no início de Atos. A vida de Jesus era milagre para tudo que é lado. É você passando, colocando a mão numa aleijada e ele começando a correr do seu lado.
Isso vai ser um grande avivamento. Nós cremos que vamos viver isso antes da volta de Jesus, amém? Então a gente está sendo preparado para esses dias. 11º, cremos e desejamos que será levantada uma geração para preparar o caminho do Senhor antes da segunda vinda. Aí está aí os textos que endossam isso, amém? Assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então olha a nossa importância. Em Mateus 24, Jesus fala assim: eu não voltarei até que o evangelho do meu Pai, o evangelho do reino, seja pregado a toda criatura. Então há uma missão muito importante para nós. A primeira de anunciar, a primeira de se tornar, e a segunda de anunciar. Também que a gente também não pode sair anunciando sem se tornar, porque a gente vai fazer alguém casar com Jesus e a gente não fica casado. É isso que você quer? Parar alguém para casar com ele no dia do casamento e ele dizer assim: não, você eu não conheço as suas ovelhas. Imagina ele dizendo isso para mim. Meus irmãos, eu conheço o Gabriel, você ensinou direitinho para ele, mas não viveu nada que ensinou. Então primeiro nós nos tornaremos e anunciaremos. Amém? Amém? Vamos lá, grade curricular, primeiro ano: doutrina, tornando-se um cristão, doutrina das Escrituras, doutrina da Trindade, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito, santo esse nome aqui eu sempre me engasgo, pneumatologia, doutrina da salvação, doutrina do homem, história da igreja 1, eclesiologia, cosmovisão, vida de devoção, escatologia, dons ministeriais, o evangelho do reino, propósito eterno. Segundo ano: história da igreja, parte 2, sermão do monte, apologética, dons espirituais, teologia da promessa, teologia do martírio, vamos morrer, escatologia, parte 2, ética ministerial, história da igreja, parte 3, sacerdócio, igreja e reino, curados para servir, escatologia, parte 3. Amém? Informações acadêmicas. Tempo de duração do curso. O curso tem a duração de 2 anos, com 16 matérias no primeiro ano e 12 matérias no segundo ano. Na metade de cada ano letivo, um período de férias. As matérias são ministradas à segunda-feira com 2 aulas de 50 minutos, respectivamente, e 15 minutos de intervalo entre elas. Em casos especiais, as aulas poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades locais. A escola poderá estabelecer aulas alternativas extraordinárias, aulas ou atividades extraordinárias que poderão acontecer em horários e dias diferentes. Tudo deverá ser comunicado ao aluno com antecedência. Sistema de avaliação. A avaliação de aprendizagem do aluno será feita por meio da observação da conduta dentro e fora da sala de aula e de uma prova ou trabalho requerido pelo professor. Em cada matéria, o aluno fará uma prova de múltipla escolha contendo 10 ou mais questões. C. Aprovação. É necessário, para fins de aprovação, que o aluno obtenha nota igual a 50 em cada uma das avaliações. Não alcançando essa média, ele deverá ouvir o áudio de todas as aulas referidas na matéria novamente e se submeter a uma prova de recuperação. Ajuda ele, Jesus. Ajuda ele. A participação na matéria, ministrando a palavra ao fim do segundo ano letivo, também é necessária para aprovação. O aluno deverá ministrar durante o tempo determinado pela escola acerca de um tema sob sua livre escolha. Glória a Deus. Para ingresso no segundo ano letivo, o aluno deverá ter sido satisfatoriamente aprovado no primeiro ano letivo. Amém? Eu creio que eu não vou precisar reprovar ninguém. Amém. Frequência. Vamos lá. As aulas começarão pontualmente no horário estabelecido e a frequência nas mesmas é obrigatória. É proibido ausentar-se da sala de aula antes do término da mesma, exceto em casos extremos comunicados com antecedência ao monitor, após a liberação da diretoria. O aluno que se ausentar da sala de aula sem autorização, sem justificar o motivo, será considerado faltoso. B. Atrasos. Os atrasos serão tolerados em até 15 minutos, apenas na primeira aula do dia.
Excedendo esse prazo, será assinalada a falta naquela aula. O aluno que chegar atrasado deverá sentar-se nas últimas cadeiras, evitando assim qualquer interferência no bom andamento da aula. C. Faltas. O limite de faltas não justificada por matéria é de 3. Lembrando que cada segunda-feira terá 2 aulas. Excedendo esse limite, o aluno não será considerado aprovado nesta matéria, podendo, entretanto, dar continuidade no ano letivo corrente. Se o limite acima referido for extrapolado, causando a reprovação em uma ou mais matérias durante o primeiro ano letivo do curso, o aluno deverá cursar novamente estas matérias em um ano posterior, antes de estar apto para matricular-se no segundo ano letivo. Caso isso ocorra durante o segundo ano letivo, o aluno deverá cursar novamente estas matérias em um ano letivo posterior, antes de estar apto para participar da matéria ministrando a palavra, da solenidade de conclusão e, consequentemente, concluir satisfatoriamente o curso. Visando o melhor aproveitamento do curso, o aluno deve procurar minimizar o número de faltas, mesmo dentro do limite referido. Esse limite é estabelecido porque acreditamos que o impacto da escola teológica alfa-e-ômega na vida dos alunos excede aquilo que é falado em sala de aula e que eventualmente pode ser ouvido em momento posterior. Entendemos que a graça transmitida na coletividade e no contato pessoal com o professor é fundamental. Então, a gente acredita, irmãos, tipo assim, por exemplo, essa aula está sendo gravada, mesmo essa aula que não é já dentro da apostila. Por quê? Porque tem alguns irmãos como o Tiaguinho, a Tayana que está cuidando do Tiaguinho, a Alexandre e Roberto, que moram em Leopoldina, que eles não vão conseguir estar aqui toda segunda, entendeu? Tem o caso do Gil, que é outro irmão, ele não consegue estar aqui toda segunda por causa do trabalho, pessoas que estudam, fazem faculdades ou trabalham dia sim, dia não. Então essa aula vai ser gravada para esses irmãos que não vão conseguir estar aqui, né, toda segunda-feira, e para você que por uma eventualidade, uma ocasião, uma circunstância que te tire da aula, a sua justificativa terá que ser plausível, amém? Nós temos que julgar e entender a sua justificativa, entendendo que é uma justificativa plausível, que não foi um desleixo, ou uma preguiça, ou algo do tipo. Você vai ter acesso a essa aula. A gente já criou um canal no YouTube, e esse canal, as aulas vão ficar privadas, e aí quem precisar repor a aula dentro disso que eu falei, aí a gente vai liberar a aula para você, amém? E lembrando, como diz aqui, como a gente leu, é importantíssimo que você esteja aqui. A aula é uma bênção, mas eu creio que é diferente a aula dali do que está aqui. Eu creio que, por exemplo, o momento de comunhão depois, você está aqui presencialmente, é muito importante, amém? Então lute para que você não fique faltando, aleluia. Aí já vem também as justificativas e reposição. Eu vou até pular essa parte, depois você dá uma lida, que é basicamente isso que eu também falei. Aí vai falar da entrega, que você tem que entregar a secretaria, e por aí vai. Mas vamos ganhar um tempo aí que eu quero tomar um café com você. Direitos e deveres do aluno. A gente está na parte A embaixo aí, tá bom? Comparecer à sala de aula e receber os ensinamentos conforme as disciplinas ministradas pela escola até o final do curso. Será entregue ao aluno uma folha, onde ele poderá anotar as suas dúvidas e tirá-las diretamente com o professor após a administração da aula, para que haja melhor aproveitamento do tempo das aulas. Vamos lá. Eu sei que vai ficar no seu coração, em alguns momentos, aquela vontade de perguntar. Mas como eu falei, 2 aulas por semana, de 50 minutos, é pouco tempo. Então, se eu abrir precedente para a sua dúvida durante a aula, eu não consigo trazer o material, eu não consigo trazer o conteúdo daquele dia. Então, o que é que eu vou fazer? Toda a aula, depois de todas as aulas, depois do curso, eu vou ficar aqui para sanar as dúvidas, pós o curso, de quem tiver. E aí, se de repente você vai ter um bloquinho, isso aqui vai ficar com você também, que é para anotações de uma frase, um versículo que não esteja aqui, você vai ter um desse. Você vai poder anotar qualquer coisa que você quiser, inclusive uma dúvida que você tiver. Você está com dúvida, você vai anotar, coloca dúvida, você anota, fiquei com dúvida nisso. Depois nós vamos responder ou aqui, presencialmente, pós as aulas, ou nós iremos responder depois no grupo lá. Tem alguém que não foi adicionado no grupo? Não, glória a Deus. Tem. Olha lá. Depois você nos procura no final, tá? É só porque decidiu agora, né? E eles foi porque eu esqueci, perdão. E eles é porque também, né, foi hoje, não foi? Mas assim, não rolou nada demais no grupo ainda não, tá bom? Só que quem mais? O Ronald também, que né, decidiu agora assim, da hora.
mas não perdeu nada, não coloquei nada demais no grupo. A partir da próxima aula, a gente vai ter essa movimentação. Eu quero me comprometer, e vou me comprometer com vocês, a dentro das matérias, aperfeiçoar o nosso conhecimento. Como eu creio que é pouco, pelo menos dia sim ou dia não, eu vou mandar um devocional de 5, 6 minutos ali, dentro daquilo que a gente está estudando, para cooperar com o nosso conhecimento. Ah, pastor, isso é obrigado a ouvir? Não, não estou te obrigando a ouvir, mas se você tem fome, você vai ouvir, tá? A escola lá é diferente desse devocional. Esse devocional é como se fosse um bônus, um acréscimo para o seu crescimento. Amém? Então você vai poder anotar a sua dúvida, mas tirar ela no momento da aula, a gente não vai poder ter isso, porque senão a gente perde o foco. Não é nem o foco, né? Talvez a sua dúvida vai ser dentro da matéria, mas a gente não vai conseguir aproveitar o pouco tempo que temos. Amém? Então as aulas basicamente serão assim: eu falando aí, você anotando suas dúvidas, você recebendo o ensinamento, e depois a gente se comunica e cresce junto, respondendo dúvidas. Amém? Amém? Tá bom assim? Ficou bom? Glória a Deus. Receber o certificado de conclusão em se tratando de alunos que concluam o primeiro ano letivo e diploma de conclusão do curso referente aos alunos do segundo ano letivo, ambos juntamente com o histórico escolar atualizado, bem como participar de todas as solenidades exclusivas à conclusão do curso e outras promovidas pela instituição, desde que estejam em dia com as obrigações financeiras acadêmicas. Eu creio que ninguém vai ter problema com isso. Deveres: cumprir rigorosamente todo o regulamento do curso, frequentar com assiduidades as aulas, respeitando os limites, e comparecer às aulas e atividades extraordinárias. Respeitar os membros da diretoria, corpo docente, secretários, monitores e demais colaboradores, porque você vai ver pessoas aqui que não estão fazendo o curso, mas que vão nos ajudar. Amém? E futuramente você será esses voluntários aí que vai ajudar nos próximos cursos também. Vamos lá, aqui que eu quero explicar, quero que você preste muita atenção, porque nós como instituição não nos movemos assim, mas como escola eu vou explicar do porquê que nós vamos nos mover assim, tá bom? Porque a nossa visão é mais ampla, a minha visão não é carne, a minha visão é o reino de Deus, amém? Então quando eu viso o reino de Deus, por exemplo, eu vou, só para você entender, eu te dou exemplos. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, fazer tatuagem é pecado? E eu falei assim: não, mas eu não te aconselho a fazer, porque dependendo da igreja que você for convidado a pregar, se o pastor souber que você faz tatuagem depois de crente, ele não te convida por causa disso. Então eu não creio que tatuagem é um pecado, mas eu não creio que é uma necessidade. Eu não creio que é algo que Deus perderia o tempo dele pedindo para você fazer. Eu não creio que há edificação espiritual nenhuma dentro disso. Ainda que você escreva: Jesus Cristo, eu te amo, Deus é eterno, o Espírito Santo é Deus. Não. Pastor, eu fiz. Amém, você já fez. O senhor me aconselha a fazer? Não aconselharia. Porque depois de cristão, dependendo da denominação, se a igreja souber que você faz, ele não te convida por causa disso, porque eles têm isso como um pecado. Pastor, por que o senhor não crê que isso é pecado? Eu não creio que isso é pecado, porque não é pecado. A Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Amém, gente? A Bíblia não diz. A Bíblia dá um texto levítico lá, e aí depois os irmãos usam 1 Coríntios capítulo 3, né, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e aí usa isso como base. Eu não sou favorável, eu tenho uma tentativa de tatuagem aqui. Da época eu era doidão. E eu acho lindo, não é porque eu acho feio, eu acho lindo, eu acho maneiro. Tem uns caras que, por exemplo, o Augusto tem uma tatuagem maneira, tem uma igreja que tem uma tatuagem maneira. Tem uns que tem igual a minha, assim, de cadeia, feia. Mas eu penso no reino. Por exemplo, isso que você vai ver sobre vestimenta, por que a gente determinou essas coisas sobre vestimenta? Porque eu não creio que a nossa escola vai ser algo só fechado aí, cara. E aí eu preciso receber bem alguém que vem de outra igreja, que de repente, se vê você de boné, não vai se sentir confortável. Ah, mas e o altar da sua igreja? Aí é que é diferente. Quando o cara vem congregar com a gente, ele tem que se adaptar àquilo que nós cremos. Ele está vindo, amém? Então, agora uma coisa é uma escola que não é fechada só para a nossa igreja, que futuramente vai ter polos fora da cidade, em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso. E aí eu preciso respeitar, de repente, um pastor de 70 anos, de 80 anos, que vai vir fazer o curso com a gente, que acredita que usar boné é pecado, que está de camiseta é um desrespeito. Então eu não posso pensar só
nos usos e costumes da ICAV. Eu preciso pensar de forma macro. Amém? Eu não posso pensar só micramente, de forma micro. Só aqui em nós, porque não é só ICAV, né? É como um dia uma ministração que eu preguei. A nossa visão, a visão de reino é maior do que o nosso ministério. Amém? O reino de Deus é maior que a ICAV. Então eu não posso querer persuadir os outros a entrar dentro de um sistema. Eu acredito que o irmão pode tocar ali de bateria, mas aí numa escola que eu vou ensinar algumas coisas, eu tenho que respeitar aquilo que o irmão crê. Amém, gente? Então isso aqui está estabelecido por esses motivos. Então vamos lá. Vestuário masculino. Os homens deverão usar calça, camisa preta ou camisa comum e calçado, que poderá ser tênis, sapato ou sapatênis. Não será permitido aos homens o uso de bermudas, shorts, moletons, bandanas, bonés, sandálias, chinelos, crocs ou objetos que não sejam compatíveis com a natureza e propósito do curso. Itens que contêm propagandas político-partidárias também não serão permitidos. Eu não quero ninguém chegando com a cara do Bolsonaro, muito menos do Lula. Também serão permitidos, não serão permitidos. Cadê onde estava? Isso. Os alunos devem atentar para que, ao se assentarem com as roupas, não se movam expondo o corpo de forma descomposta. Amém? Observação. Aí entra aquilo que eu falei. Estas normas de vestuário não visam estabelecer regras de usos e costumes, mas sim treinar o aluno a não ser disciplinado e submisso, fora do horário das aulas. O aluno pode se vestir de outras formas, desde que decentemente, glorificando a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A gente não vai pedir, por exemplo, os irmãos ali, o PC toca com a camiseta, né, do boné, você não vai pedir. Eu acredito que nós somos chamados para a decência. Tudo que fazer, faça com ordem e com decência. Então a sua vestimenta não precisa ser necessariamente você estar intercalado no terno e gravata, mas é necessário haver decência. É necessário que a roupa que uma mulher usa não fique deixando o homem instigado e vice-versa. Amém? Então por isso é que nós estamos tendo esse zelo. Vamos lá. Vestiário feminino. As mulheres deverão usar calça, saia ou vestido, blusas, batas, camisas, todas com mangas. A gente vai preparar mais ventiladores para não ficar muito quente. Eu prometo para vocês, a gente vai agilizar isso aí. Mas a gente quer organizar isso. Vamos lá. Onde parei aqui? Sapatos com salto alto de qualquer altura, sandálias de salto alto de qualquer altura, sapatilhas ou tênis comum. Não será permitido, em hipótese alguma, o uso de bermudas, shorts, mini saias curtas, juchas, rasgadas ou desfiadas, calças de malha, cotton, lycra ou modelos ou moletons, bem como calça justa. Pastor, eu quero vir de leg, uma calça mais justa, pelo menos uma blusa mais longa, amém? Você vai vir, porque às vezes também não tem outro tipo de calça, acostumado a dar solé. Então naquele dia você vai pegar, bata que fala, né? Uma batazinha, uma blusazinha que vai bater no joelho, sentar de forma decente. Vou pegar alguma coisa no chão, não pega assim não, pega assim, abaixa assim, tá bom? Não precisa, né? Bum, jogar lá para trás, não precisa não. Amém, gente? Vamos lá, onde eu parei? Me ajuda aí. Não deve igualmente ser usado camiseta. Isso, calça justa, rasgada, não deve igualmente usar camisetas, estilo, eu não sei ler isso não. T-shirts, blusas decotadas de alça ou segunda pele de renda ou transparente, né? Aquelas blusas que vai estar vestida, mas o cara vê a alma dela, né? Os alunos devem atentar para que ao se assentarem, as alunas, né? As roupas não se movam expondo o corpo. É vedado o uso de bandanas, bonés ou objetos que não sejam compatíveis com a natureza e propósito do curso, bem como peças que contenham propagandas políticas partidárias. Todos os itens de vestuário devem compor um visual ordeiro e decente. O uso de roupas ou calçados fora do padrão estabelecido acima está sujeito à avaliação da diretoria. Eu creio que eu não vou precisar conversar com você. Eu creio que eu não vou precisar trocar uma ideia contigo sobre as suas vestes. Você já vai vir já bonitinho. Amém? Observação, estas normas do vestuário, já lemos isso a parte de cima. Condutas e normas.
O caráter cristão é vital na escola teológica Alfa e Ômega. Cada aluno deverá zelar pela sua própria vida espiritual, mantendo conduta e comportamento cristãos exemplares, evitando toda aparência do mal. Cada aluno deverá zelar pelo seu comportamento e relacionamento com os alunos do sexo oposto, dentro e fora da sala de aula. Amém? Vigilância dobrada, respeito com a mulher dos outros, respeito com mulheres, respeito com os homens. Amém, gente? Em nome de Jesus, sem causar escândalo por ela, para que esteja sempre dentro dos padrões e ensinamentos bíblicos. O aluno deve respeitar com os seus colegas, evitando todo tipo de brincadeira ou discussão que venha atrapalhar a comunhão fraternal e prejudicar a vida espiritual, bem como tratá-los por apelidos ou de forma jacosa. Tiago está ferrado. Tiago está mais ou menos enrolado. Vai ter que virar outro homem na escola. O Beto também, pastor. Quem? O Beto também. Vigia na terra. Amém? Mas é o que eu sempre falo para eles. Dentro disso, eu sempre ensino para eles. Cara, eu não tenho nada contra brincar. Eu não tenho nada nem contra, às vezes, um apelido. Desde que a pessoa se sinta confortável com isso. Entendeu? Aqui a gente não quer. Né? Os irmãos não me chamam pelos nomes. É uma escola, lembra? Eu tenho sempre que pensar que posteriormente pode vir pessoas de outras igrejas, como tem alguns irmãos aqui que não congregam com a gente, mas estão fazendo curso. E eu tenho que saber respeitá-los. Então, quando eu crio uma intimidade, a pessoa me dá abertura para aquilo, amém. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Tiago. O Tiago um dia foi brincar com o Henrique não gosta de apelido. O Henrique ama o Tiago, não ficou com raiva do Tiago, mas o Henrique chegou para o Tiago e falou: Tiago, eu não gosto de apelido, você pode não brincar assim? E o Tiago nunca mais colocou apelido do Henrique. Ponto. Isso é respeito. Amém? Porque eu não posso pegar o Tiago, que tem um jeito dele, e colocar e engessar ele. Mas ele pode muito bem saber respeitar e saber com quem brincar. E você pode muito bem também, ao invés de ficar chateado com alguém, se você não está gostando da brincadeira, chegue na pessoa e fala: olha, eu não gosto que você brinca, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não gosto que você me coloque apelido, me chame pelo nome, eu não gosto que você me abraça. Não, amém, irmão? Amém? Então é uma questão de clareza, seja claro. Conclusão: desejamos e oramos para que você tenha uma experiência de excelência. Pulou na sala de aula. Ah, é, pulei na sala de aula, perdão, gente. Vontade de comer, estou com fome. Estou com fome. Vamos lá. F. Na sala de aula, o espírito de oração e reverência deve ser preservado no recinto da escola, sabendo-se que Deus está presente. Eu vou só pontuar algo aqui, que eu sou enjoado com essas coisas. Eu sou muito enjoado com essas coisas. Muito, ao ponto de que tem gente que me chama de chato. Por exemplo, eu sou muito tranquilo com muitas coisas, de boa com muitas coisas. Mas eu tenho até toque, eu acho. Quando alguém está ensinando, por exemplo, não é quando eu estou ensinando. A Tamara estava pregando aqui, sabe? E tinha alguém atrás de mim. Eu estava agoniado. Porque eu penso assim, claro, não estou querendo dizer que não pode acontecer igual agora. Está com uma criança no ambiente. Não é isso. Amém? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa entender que quando alguém está aqui na frente ensinando ou pregando, o Senhor está falando. E aí a reverência deve ser máxima, extrema. Amém? Então, aí está aqui, aí quer ficar conversando com o colega do lado. Irmãos, quer conversar com alguém? Chega mais cedo. Quer conversar com alguém? Conversa no intervalo. Quer conversar com alguém? Conversa depois da aula. Na hora da aula, foco. Porque se você desfoca, você tira o foco de alguém. Entendeu? Tira o foco de alguém. Se eu ficar aqui, ô Eduardo, começa a bater palma aí. Bate palma bem forte. Como que eu vou te ensinar? Como você vai prestar atenção se ele está batendo palma? Você não está batendo palma, mas ele batendo palma te atrapalha. Então treine o seu ambiente. Mesma coisa é celular. Se eu ver daqui, já, pastor, eu estou esperando. Tenta resolver suas coisas antes. Se você vai usar o celular para ler a Bíblia, para anotar alguma coisa, pode, não é proibido. Eu sei que tem muitos irmãos que se movem no celular. Então se você vê alguém com o celular na mão, fique tranquilo, ele vai ser obediente, ele vai estar ou anotando alguma coisa ou com a Bíblia aberta. Agora fica olhando no WhatsApp, por exemplo, coloquei o meu no modo não perturbe. Coloque, não perturbe. Gente, são 50 minutos. Depois você vai poder, no intervalo, ter acesso ao celular, ver se chegou alguma coisa, mandar mensagem para alguém. Amém? Nós vamos ser muito rigorosos com isso, porque eu acredito num texto que diz: falou Deus,
silencie o homem. Quando Deus estiver falando, eu quero silêncio nosso. Não é permitido fazer barulho de modo a causar distração aos demais alunos, interromper a aula ou entrar em sala de aula com comida, bebida, água, refrigerante ou suco e por aí vai. Evite conversar na sala de aula. Cada aluno será responsável pelo seu próprio material: cadernos, canetas, bíblias, tablets, telefones celulares, laptops e etc. O aluno não pode mexer nos pertences de outro, a não ser com expressa autorização. Tem cuidado com isso, tá, gente? Sei que às vezes a gente tem intimidade, mas se o celular está ali na cadeira de alguém, deixa o celular de alguém lá. Amém? A bolsa está ali, deixa lá. Vai mexer só debaixo da autorização de alguém. Beleza, gente? Em nome de Jesus, para a gente não ter problema com essas coisas. Olha só, como eu falei, você vai ganhar esse material aqui, ó. Você vai ganhar a apostila e o blocozinho de nota. Isso aqui é uma responsabilidade sua, não é minha. Então, você, por exemplo, você vai ter que arrumar um jeito de não esquecer de levar para o trabalho na segunda-feira, se você tem que vir direto para o trabalho. Se você for em casa, não se esqueça do material, porque é imprescindível que você esteja com material. Ah, pastor, eu posso deixar na igreja no domingo? Já veio na igreja no domingo? Pode. Você pode deixar na igreja no domingo. Então, quando você pega o material, vai ter um lugar para você pôr seu nome, você põe o seu nome direitinho e a gente consegue deixar no lugar aqui no domingo. Mas o ideal é que você leve o material para casa para você continuar estudando. Amém? Se quiser deixar o material aqui na segunda, você vai mostrar uma preguiça. Não, mostra que você não está afim de ler. Então, leve o material, deixe no máximo aqui no domingo, porque a segunda você vai ter aula. Amém? É proibido o uso de máquinas fotográficas e filmadoras durante a aula, inclusive de telefone, celular, tablet ou laptop. Não é permitido o uso de MP3, iPod ou qualquer aparelho reprodutor de áudio no recinto da aula. É proibida a gravação da aula com o telefone celular, a gravação da aula com o telefone celular, MP3, iPad, por aí vai. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, até nós terminarmos de ler. Deixa eu ver até onde eu parei aqui. Eu quero abrir um parênteses. Olha só, como eu falei, as aulas ficaram gravadas no YouTube. Você vai receber um acesso, ou um link para você acessar, ou uma senha para você acessar. Nós estamos fechando isso aí. E aí o que acontece? Eu quero pedir a você que respeite a questão, por exemplo, dos irmãos que estão pagando e dos irmãos que estão vindo presencialmente. Por exemplo, um dia um cara virou para mim e falou assim: você quer ver umas pregações que teve lá na Slavec lá? Eu tenho a senha. Eu falei: quanto que você pagou para ver? Ele: você dá uns R$60. Eu falei: como que você pagou? Aí ele falou: mandou o link. Eu falei: não, cara, pode deixar que eu pago. Eu poderia ver com o link dele, mas era algo pago. E R$60 me ia matar, me destruir. Eu tinha naquele dia. Então eu optei por não ver com a senha dele, porque era algo que era cobrado e eu tinha dinheiro para cobrar, para pagar. Então eu vou pedir aos irmãos, quando você tiver acesso a isso, que você não tente manipular para mandar aula para alguém, para outra pessoa e coisa e tal, nem que fique restrito a nós. Não é por uma questão de que eu não quero que chegue a outro lugar. Vai chegar em outro lugar através de você. Todo ensinamento que você vai aprender aqui, você vai poder repassar isso. Eu não vou cobrar nada de você. É uma questão de justiça com quem está vindo aqui, é uma questão de justiça com quem está pagando as aulas, é uma questão de justiça com nós que estamos reunidos aqui. Amém? Então, quando você receber o link, não passa para mais ninguém não. Veja a aula quando você quiser ver a aula e ponto. Beleza, gente? Beleza, gente? Amém. Não será permitido durante a aula enviar mensagem de texto. Será permitido o uso de laptops, tablets ou smartphones exclusivamente para anotações referentes à aula em andamento, devendo esses estar em modo avião ou modo offline. É vedada a comercialização de quaisquer produtos durante as aulas. Conclusão: desejamos e oramos para que você tenha uma experiência de excelência e bom aproveitamento deste curso. Que o Senhor Jesus possa derramar sobre a sua vida o espírito de sabedoria e de revelação, abrindo os olhos dos seus entendimentos. Aleluia! Você pode celebrar Jesus? Ficou claro? Alguém com alguma dúvida? Não? Não? Então eu vou entregar os materiais para você. E como eu falei, hoje é a aula de apresentação do regulamento. E eu quero ter um tempo de comunhão com vocês. Então, o pessoal vai colocar um negocinho na mesa ali para a gente comer, tomar um refrigerante. Eu vou pedir que você aproveite esses próximos 50 minutos, né, de aula que nós teremos junto com o intervalo. Está quase acabando o intervalo. Eu usei o tempo do intervalo.
para ter comunhão. Irmãos, nós somos uma igreja que amamos comunhão. E tipo assim, existem pessoas, vamos lá, eu estou preparando uma mensagem que é uma mensagem voltada para o seu temperamento, voltada para quem você é. E o tema da mensagem vai ser mais ou menos assim: você é uma pessoa difícil? Como uma pergunta, aí depois uma resposta. É possível mudar. Amém. Tem áreas da minha vida que eu sou difícil e é possível mudar. Amém. Nós somos uma igreja de muita comunhão. Então não espere só alguém vir até você. Pastor, eu faço até amizade, mas a pessoa tem que vir até mim. Muda isso. Você vai ter hoje aqui, ó, vai lá, conversa com alguém que você está acostumado a conversar, dá uma boa noite, aperta a mão dessa pessoa, dá um abraço, amém? Você vai estar, a gente vai ter constante oração uns pelos outros. Quando sentir de orar por algum irmão, tiver uma palavra de conhecimento, chama o irmão no WhatsApp, fala, cara, eu estava orando por você, senti isso, coisa e tal. Eu quero que a escola crie comunhão no nosso meio. Amém. Amém? Então, aos irmãos que já são da casa, amém, gente? Estou sentindo conversa paralela. Conversa paralela aí. Eu ainda estou falando. Então assim, eu quero pedir aos irmãos que já são da casa, que já são mais desenvolvidos no relacionamento, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou difícil, mas não faz nada para se tornar mais fácil. A Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então quando fala que nada é impossível, é porque nada é impossível. Às vezes você é uma pessoa mais fechada, em Deus você pode se tornar uma pessoa mais aberta. Amém. Amém. Às vezes você é uma pessoa muito para frente, em Deus você pode dar uma recuada. Amém, gente? Amém? Então olha para o teu irmão e fala assim, nós vamos ficar parceirão, amigão, tendo uma aliança. Essa é a ideia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir ajuda de vocês aqui mais uma vez para me ajudar a distribuir aqui. O modelo que não se deve vir na escola. Gente. Bilabong, jogador caro. Isso aí, olha só, vamos fazer o seguinte, o que acontece? Muitas pessoas decidiram fazer a escola de última hora. E a gente tinha, quando nós pedimos as apostilas, a gente tinha 50 alunos inscritos. E a gente pediu 10 a mais. Isso há uma semana atrás. Aí nessa última semana apareceram, graças a Deus, mais 32 alunos que se inscreveram. Amém. Então a gente não está com as 82 apostilas dos 82 alunos inscritos. Então, tem alguém que não se importa em receber segunda-feira que vem? Porque a gente vai começar a usar ela segunda-feira que vem. Então, você que não se importa em receber semana que vem, você fica aí. Se tiver apostila para você vem depois. Então, pode vir a primeira fileira, começando da Maiara. Vem aqui, vocês vêm pegando comigo aqui. Me ajuda a separar aqui com isso. Pode vir o Sandro aí. Me ajudar aí. Vamos aqui. Pode vir levantando, se vocês não levantam, vem buscar. Passou um móvel não. Vou passar quem? Pode vir então, segunda fileira aqui, já todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Quem mais? Pode vir, gente. Pode vir. Não é para todo mundo ficar sem vir, não, gente. Eu tenho 60 coxinhas. As outras ficarão prontas ainda essa semana, então na segunda-feira que vem, para quem não pegar. Quem não pegou? Tem ainda aqui umas 10 anos, gente. E mais?
porque algumas pessoas não conseguiram ver hoje. Opa! Cadê quem não pegou? Quem não pegou ainda? Opa, se supriu, eu vou pegar. Onde eu aí? Vamos lá. Tem mais duas aqui, gente. Ah, já. Não, eu acho que é porque. Isso aí acho que é porque tem uma lá em casa, aquela que fez tudo. Mas alguém não pegou? Tem uma aqui, a última. Alguém que não pegou, gente? Tem a última aqui. Vou dar o pau. Pega bem. Aleluia. Ô Fred, pode finalizar para mim.